Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte, homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. راجع الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Avelão, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento legal. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então, inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Belém, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte, homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Saudações cordiais, minhas caras, meus caros. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Masnon Podcast. Queremos desde já pedir sinceras desculpas pelo atraso. Tivemos aqui constrangimentos técnicos que queremos acreditar que já estão resolvidos, ou minimamente resolvidos, e que esta live chegue até si em perfeitas condições. Importa lembrar ao caro internauta que temos espaço de publicidade aqui no Masnon Podcast, então pode entrar em contato com a nossa equipe de produção, não é? Para que você deixe ficar aquilo que é a sua marca, não é? O seu produto, o seu negócio. 84 128 62 66 ou 86 66 84
300 e falo com a nossa comercial, não é? Seu evento será anunciado, sua empresa, sua marca será anunciada aqui durante as edições do Mais Non Podcast, né? Fazemos transmissões ao vivo de diversos eventos, cultos, cruzadas, conferências, simpósios, todo tipo de eventos, não é, que você queira registrar de maneira profissional, com vídeos e fotos de qualidade. Não faça, né? Agora já não faça mais o seu evento sem uma equipe profissional para registrar cada momento, cada detalhe. Isso serve de base, não é? Serve de testemunho, não é? Serve de lembranças, não é? Então, fale com a Mais Non Service e fez esta negociação. Também temos aqui câmeras, não é? De segurança, não é? Câmara de segurança, não é? Essa é muito simples, é só colocar aí no bocal, né? E funcionando, conecta no seu telefone, já fica atualizado 24/7, né? Sobre aquilo que acontece na sua residência, na sua presença ou mesmo na sua ausência. E não só, porque entra cartão de memória, vai guardar toda a informação. Quando você quiser, poderá recuar ali a imagem e poder verificar o que terá acontecido. Temos também esta câmera, muito boa também, não é? Essa entra cartão de rede, então pode também conectar. Esta tem muitas câmeras, né? Tem uma câmera móvel e tem outras câmeras mais fixas, enquanto aquela outra só tem uma única câmera. Então, esta tem mais detalhes, né? Essa pega mais detalhes do seu empreendimento, do seu edifício. Então, fale conosco também e leve essa câmera. Temos esses óculos aqui para detalhes do estilo, não é? Também muito bons, não é? Muito bons. Fale conosco, tem aí o número aí, fale conosco aí. E fica tudo ok, fica tudo uma maravilha. Senhoras e senhores, este mês, até não, vou falar este ano aqui. Este é um ano de caos para Moçambique, principalmente cá na Zona Sul, né? Sofremos aí de cheias. Aqui na província de Gaza tivemos a primeira e a segunda temporada, não é? Então, isso de certa forma pressionou naquilo que é a fonte de renda do nosso povo aqui, do nosso irmão, do nosso concidadão. Após isso, houve uma escassez de combustível. No momento em que as pessoas estavam já motivadas em trabalhar para que a economia, não é, volte ali a estabilizar-se, não é? Então surgiu a escassez de combustível, não é? Muitas coisas ficaram paradas mais uma vez. Primeira vez, as coisas pararam porque havia inundações. Não havia comunicação em algumas partes da zona centro e sul, não é? E norte, por causa das inundações aqui. Agora, com combustível também houve outra deficiência para as pessoas se movimentar de um lado para o outro, fazerem também os seus negócios, as suas fontes de renda. Depois, houve aqui um momento de caos. Subida do preço do combustível. Com a subida do preço do combustível, os transportadores, mais chamados aqui na banda de chapeiros, também pressionaram a população. Como? Aumentando a tarifa do transporte. Aí está. Mas olhando para aquilo que é o salário, olhando
sabemos que a maior parte das pessoas que têm salário são funcionários públicos. Não é? E esses funcionários públicos vêm reclamando já há bastante tempo. Alguns acabaram se conformando, né? Porque não há aumento salarial, acho que desde 2022. Não é? De lá para cá, o salário está estagnado. O povo foi enganado com aquela situação de TSU, tabela salarial única. Ficou tudo ali. E não houve mais progressões, promoções, nem mudança de carreira. Há caras que já estão há muito tempo à espera da mudança de carreira. E não há esperança. E hoje o preço do combustível aumentou de uma maneira exagerada. Estávamos a falar aí um preço a 80 e tal, não é? Do 80 e tal subiu para 100 e tal. É exagero. E, consequentemente, os nossos manos aqui, que nós chamamos de chapeiro, também viram-se obrigados a aumentar. Alguns até nem esperaram a atualização de maneira oficial. Né? Aqui em Patrício, por exemplo, ouvi pessoas já dizerem que dos 17 já estavam a pagar 20 meticais. E outros pontos já estavam aumentando de forma exagerada. E hoje em dia, algumas associações já publicaram, já autorizaram, já é oficial, há aumentos em algumas associações de transportadoras. Por exemplo, de Maputo, a Xexai também já aumentou, é oficial. E outros pontos, não é? Outros pontos. Bom, e por isso que hoje trouxemos esse tema aqui, sustentabilidade do transporte e o custo de vida do cidadão. Para debruçarmos sobre esta temática tão pontual. Estamos com político. Além de ser político, também docente. Então, quero acreditar que vai usar os seus ofícios da política e também da sua pedagogia da docência para debruçar sobre esta temática. Doutor Emílio, saudações e seja bem-vindo ao Mais Nono Podcast. Muito obrigado, Costa. Permita-me, antes de mais, agradecer a Deus pelo dom de vida e proteção. Queria saudar também a si. Canibambo. Igualmente a equipe que o apoia na materialização da edição do Mais Nono Podcast. Permita-me também saudar os internautas que seguem e apoiam a página do Mais Nono Podcast. Quero saudar também a toda a minha família que neste momento está expectante a ver o Mais Nono Podcast. Muito obrigado. Nós agradecemos a sua presença. Como é que se sentiu quando recebeu este convite e viu também o tema? Qual foi a primeira impressão que teve? Uau! De facto, faz tempo que não passo por cá. Se não estou em erro, desde ano passado, quando do encerramento do ano. Em dezembro. Entretanto, desde a abertura em março deste ano, nunca cá estive. É a primeira vez. Senti-me bastante honrado. E desde já agradeço pelo convite, mesmo para debater. Aliás, para tecer algumas considerações em torno deste que é o tema bastante, digamos, caótico, que mexe com a nossa sociedade
Contudo, permita-me dizer que não deixou de ficar uma margem de preocupação. Uau, porque eu para ter que dizer alguma coisa a respeito daquela que é a preocupação na sociedade, por que não? De mim mesmo, como cidadão. Muito bem, muito bem. Agora, doutora Emid, como político, é justo? É aceitável? É aplausível o aumento do custo de combustível agora? Ok. Oh, eu vou trazer este cenário em dois prismas. É preciso perceber que quando o fornecedor encara dificuldades para poder fornecer um determinado bem, os que fazem, neste caso, a revenda deste bem, vão sempre enfrentar dificuldades enormes. Entretanto, é preciso reconhecer que o país encontra-se a atravessar este momento, dado aquela que é a conjuntura mundial das dificuldades, neste caso, de aquisição do combustível. Entretanto, há que assumir que, na verdade, faz sentido que haja o incremento, neste caso, do custo do transporte. Porém, não seja algo para aplaudir, porque há também alguns excessos em torno deste incremento do custo de transporte na nossa sociedade. Muito bem, eu estava a ver aí nas redes sociais o presidente Lula do Brasil, acho que estava num seminário, numa conferência, não sei exatamente, mas ouvi um trecho. Ele a dizer, olha, o Brasil fez um trabalho muito grande, o governo brasileiro, neste caso, para que, até subsidiou, não é? Para que o preço do combustível não aumentasse, para que a guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos não afetasse o brasileiro. Não obstante, ele criticava que, olha, há uns malandros lá no Brasil, que mesmo assim que o governo subsidiou, que criou todas as condições para que a guerra entre Irã e Israel e Estados Unidos não se manifeste no Brasil. Existem os malandros que mesmo assim aumentaram. E ele mandou uma equipe para averiguar, para que não haja. Ele não quer que o cidadão brasileiro sofra com guerra que não tem nada a ver com ele. O que está a falhar? Por que Moçambique também não pauta em garantir? Eu faço essa questão porque o preço do combustível aumentou de uma maneira exagerada. Por que o governo de Moçambique não criou políticas também? Quer saber, se possível, até tirar o IVA. Olhando para aquilo que é 2026, começamos muito mal. Okay. Inundações, especialmente aqui na Zona Sul. Bom, foi buscar um exemplo não muito fazível para comparar com a situação de Moçambique ao falar de Lula, as medidas que vai aplicando com relação a este incremento do custo de vida por conta da escassez do combustível, sobretudo pelo imbróglio, neste caso que envolve Estados Unidos, o Irão e o Israel. Nós vamos perceber que Lula é um presidente do povo e para o povo. Então, sendo um presidente do povo para o povo, ele precisa se preocupar com os seus. Entretanto, vamos encontrar uma situação... Está afirmando aqui. Sim, nós precisamos deixar claro isso. É presidente do povo para o povo. Ele sente os problemas do povo, ele vive no corpo os problemas que o seu povo enfrenta. Entretanto, quando é assim,
É um facto para dizer que os restantes governos do mundo precisavam ter o mesmo sentimento para com aqueles que são as preocupações do povo. Infelizmente, não é a mesma situação que nós vamos notar neste país em que nós vivemos. Aqui há moçambicanos de gemas, encontramos também moçambicanos, se calhar, do 3º, do 4º grau. É difícil entender o que é isso. Mas a verdade, porém, é o nosso país dificilmente implementaria as políticas que os outros implementam, neste caso do Brasil, através do Lula. Por quê? Por que o nosso governo teria dificuldade? É preciso alguma justeza nas políticas que um determinado governo aplica no seu dia a dia. Agora, se nós estamos a dizer que o governo moçambicano, já são várias as lamentações que nós temos tido, o povo tem estado a lamentar há bastante tempo. Em nenhum momento nós vimos o governo a mostrar algo de preocupação aqui perto na África do Sul. Os moçambicanos estão mesmo passando mal por conta de ataques xenófobos. Foi tempo longo que... Agora, alguns especialistas chamam de afrofobia. Exatamente, porque parece que os caras estão contra os negros. Esse é o facto. São africanos contra africanos que vão se apedrejando. Entretanto, o governo do nosso país, na pessoa do Presidente da República, veio a dizer qualquer coisa tardiamente. Aliás, foi no âmbito de uma visita efetuada na África do Sul, no âmbito dos negócios que lá ia tratar, que aproveitou, neste caso, para ouvir a respeito daquela... Exatamente. Então, essa não tem que ser a preocupação de um pai. Costa, eu sou pai. O meu filho, quando sofre ameaças lá fora, alguém lhe dá um cocotaço, vem correndo para queixar aos pais. Então, eu, na qualidade do pai, tenho que perceber o que é que faz o meu filho a chegar aqui em casa chorando. Entretanto, tenho que até criar mecanismos. Tem uma vizinha aqui, não é? Quando ainda éramos adolescentes, né? Ele também tem um filho. Agora já é grande, também da minha idade, praticamente. Só de ouvir o grito do filho. Não esperava que o filho fosse lá dizer, mãe, alguém me bateu. Até no futebol, nós jogávamos futebol aqui na rua. Você sabe muito bem futebol. Na rua, às vezes há um toquezinho no pé ali. A jogarmos o chifungo, então. Exatamente. Só do cara chorar, a mãe ouvir a voz, já saía da casa de lá por ele, porque o filho, né, ficou mal, né? E o nosso governo... Esse tipo de coisa, então, o que eu estava a dizer é preciso aproximar para fazer ver, por mais que eu não vá lá para bater, a pessoa que lhe feriu ou que lhe golpeou em alguma parte do seu corpo, eu tenho que ir lá para simular estar a bater. Infelizmente, não estou a bater. O menino fica feliz. Entretanto, são esses pequenos sinais que o povo precisa do seu governo. Infelizmente, nós vimos um presidente que foi para a África do Sul dizer que aproveitou reviver este assunto de xenofobia. Entretanto, isso é mexer em feridas muito frescas. Não faz muito sentido. Igualmente, não teríamos um governo a ter que olhar muito para esta, que é a real preocupação dos moçambicanos, se o mesmo governo, no início, veio sempre dizendo, quando pessoas de um lado para o outro a formarem bichas, neste caso, nas bombas de combustíveis, com bidões sobretudo, o governo aparecia ali a dizer que não há crise de combustível e que isso, em algum momento, deixava expectantes as pessoas. Em nenhum momento teremos dificuldades de ter o combustível, mas o grandíssimo problema é que nós fomos vendo que o tempo passava e, em algum momento, se dizia entrou um combustível, está-se a descarregar na beira, entretanto... estava lá, exatamente, mas em nenhum momento também parou-se de assistir bichas longas ao nível das bombas. Pessoas dormiam nas bombas, até
desferiam-se golpes, lutavam entre elas, porque prontos, já havia algumas falcatruas ao nível da bicha. Entretanto, tentamos buscar a informação de quem aparece publicamente, a dizer, olha, não há crise de combustível e aquilo que no terreno está a acontecer, será que faz sentido que membro de um governo tenha de aparecer a trazer essas abordagens? Não. É preciso perceber que alguma coisa não está bem. Ou há crise de combustível. Se não há crise de combustível, então que nos amostram onde esconderam o combustível. Sim, que nos amostram onde esconderam o combustível. Isso vai ficar claro para as pessoas que não. Na verdade, existe o combustível, mas ele está escondido em algum sítio. Se calar à espera de qualquer que seja a situação, fomos vendo que quando começou-se a falar do incremento do custo do combustível, na verdade, começou-se a dizer não, numa bomba ali, acolá, é possível achar o combustível. A questão de fundo é, por que é que esse combustível não se falava do mesmo anteriormente? Olha, numa situação em que você não escutou a ninguém a te falar que entrou algum caminhão para descarregar o combustível, dia anterior ou 2 dias anteriores, mas também há quem esteja a dizer, já tem combustível, sobretudo por terem dito que não, já incrementamos o custo de combustível. Exato. Quando é assim, nós teremos dificuldades de assumir que o governo, neste caso, que este país tem, seja justo. Não é justo. Entretanto, eu dizia que para uma situação destas é preciso um governo com políticas justas, um governo comprometido com a causa e o bem-estar do povo, um governo que quer ver o seu povo sem choramingar. Infelizmente, não é isso que estamos a assistir neste país. Então, estão ali, Costa, há escassos dias, alguém voou para Nampula. Entretanto, estavam aí a perfilar uns 10 a 15 carros a seguir quem voou. Neste caso, alegando que era mesmo a comitiva de quem já havia voado, para poder ir o transportar do lado para onde foi. A questão que se coloca, será que precisamos de movimentar de Maputo a Nampula 10, 15 carros, no momento em que está-se a chorar, fala-se de falta de combustível, mas há alguém que sozinho voou, entretanto os demais seguiram, numa frota de 15 carros, se não 10 carros. A questão de fundo é, realmente temos ou não crise neste país, sobretudo de combustível? Não quero falar das outras crises, porque são várias as crises que vão nos afetando desde que este ano começou muito mal. Na verdade, são vários os problemas que não preciso estar aqui a citar, desde as inundações que foram nos afetando, até cá já são combustíveis. Entretanto, eu não encontrei o peso desse gasto todo, porque se formos a ver ao bom da verdade, olha, se nós estamos a descentralizar o poder, então, numa província, tem lá a Secretaria do Estado, tem lá, neste caso, o governador. Entretanto, os gabinetes desses dois, olha, se o gabinete de um não tem meios circulantes suficientes para fazer cobertura face à visita de um PR, então o gabinete do outro terá que ter isto. Então, será que não criariam condições, através de meios circulantes usados por aqueles governantes a nível provincial, para facultar, neste caso, a locomoção da comitiva presidencial em visita àquela província, no sentido também de conter alguns custos, que esses custos serviriam para grandes coisas que estão apoquentando a nossa sociedade. É preciso referir que há uma prática de despesismo que
este governo está levando muito acima a cada dia. Eles em nenhum momento vão saber evitar isto. Olha, quando tu tens um número elevado de gente que vai se deslocar a um determinado sítio, vão fazer um trabalho onde estão lá pessoas que podem facilmente fazer andar esse trabalho. Essa gente toda, quando chega lá, é financiada num pagamento que chamamos nós de ajuda de custos. Entretanto, é isto que nós estamos a assistir, um bando de malandros a correrem de um lado para o outro para beneficiar-se de ajudas de custos e fazer as vidas próprias andarem. Interessante. Olhando para o aumento do preço do combustível, é real. Algumas associações dos transportes ou das transportadoras já estão aumentando a tarifa. O que é que se espera do custo de vida do povo moçambicano daqui para frente? Costa, os moçambicanos estão mergulhados no fundo do poço. Eu estou a ver as pessoas que mergulharam os moçambicanos naquele labirinto que não conseguem sair. São aqueles ali, sabe? Aqueles são problemáticos. Vais perceber uma coisa: nós devemos esperar dias péssimos. Olha, é um facto para dizer que nós dependemos muito do combustível. Exato. Só para me deslocar da minha casa até aqui, eu precisei de um meio para chegar cá. E esse meio Olha, usa combustível. usa combustível. Os chapas, olha, nós estamos a dizer que o grosso dos moçambicanos não tem meios de transporte próprios. Socorrem-se no chapa. Mas também, aliado a essa situação dos combustíveis, gasolina e diesel, que justifica-se a questão da guerra entre Irão e Estados Unidos. Por que o preço de gás aumentou-se também? Então, aí está a questão de fundo, porque se nós estamos a falar de gás, afinal nós não temos o gás localmente. Então, essa é a questão. E por que este gás está a aumentar? Quizá nos digam que para processar, neste caso, o gás, precisam do combustível. É um aspecto difícil de responder. Realmente, não estou muito abalizado naquilo que é o processo de refinaria de gás, mas alguma coisa chega a me fazer concluir que é provável que haja o uso do combustível, gasolina, ou seja, o gasóleo, neste caso, naquilo que é o processamento do gás. Mas se não querermos ir por aí, é possível também concordarmos que é aquela malandrice de sempre, daqueles oportunistas que nós sabemos que nunca querem perder qualquer que seja a oportunidade, qualquer coisita, só de ouvir, não, há problemas disto, estamos a ter dificuldades disto, então aproveitam incrementar para outros custos, porque aqui há também um grande jogo de comissões, não se esqueça, Costa. Então, nesse jogo de comissões, aqueles que estão muito envolvidos no negócio, neste caso do gás, sabem muito bem que vão sair a ganhar bastante ali. Entretanto, os moçambicanos estão mergulhados no fundo do poço. Se nós formos a olhar à medida que o preço do combustível foi incrementado, bem calculado, isto vigora entre os 43% a 46% de incremento. Uma das coisas que nós não devemos deixar por detrás, isto é um aspecto que há muito tempo, para quem acompanha a situação, neste caso do incremento do custo daquilo ali, do custo de combustível, sabe dizer que nunca o incremento do custo de chapa foi diretamente proporcional. Nós estamos a encontrar este grande dilema em que incrementa-se o custo de combustível, por exemplo, em 46%
e o incremento do custo do chapa será em 50%. Por que acontece esse tipo de coisas? É que não há padrão, não há regras que são respeitadas por forma a incrementar o preço, neste caso, dos transportes. Então, tudo é feito de forma arbitrária. Eu vou lhe recordar uma situação de um passado recente, neste caso, 2020, se não estou em erro, 20, se não 21, sabe dizer que o chapa na cidade de Xaixai custava 15 meticais. De 15 meticais, incrementou-se para 20 meticais. Houve debates acesos na altura. Lembro-me, fui um daqueles que defendia que não, a forma como estava a se incrementar o custo de chapa dentro da cidade de Xaixai não fazia sentido. Por quê? Quando pegasse na calculadora, eu concluía que o combustível tinha subido na ordem dos 4,8% a 4,9%. Gasóleo e gasolina. Entretanto, calculando a percentagem, a mesma percentagem dos 15 meticais, nós encontrávamos aproximadamente 17 meticais. O que quer dizer, fazia sentido incrementar o custo de transporte para a cidade de Xaixai naquela altura, para 17 meticais, para aquelas distâncias longínquas, onde está-se a cobrar 20 meticais. E a distância, neste caso, as distâncias curtas, poderiam manter os 15 meticais. Infelizmente, não fomos entendidos quando dissemos isso para algumas pessoas e pronto, o Conselho Municipal na altura também deixou isso acontecer ao belo prazer da Astrogasa, neste caso que é a associação que cuida desses processos. Mas ao fazer isso, estava ao mesmo tempo a sufocar o bolso do cidadão. Entretanto, hoje, se estamos a pensar juntos, vai perceber uma coisa. De lá para cá, desde que se incrementou o chapa para 17 e 20 meticais, respectivamente, igualmente, para Maputo, havia se incrementado para 500 meticais. Machixe, 500, se não 600 meticais. Costa, naquele momento, naquele momento até cá, eu não vi ninguém a viajar a Maputo e pagar 500 meticais. Pagavam 350 meticais. E os transportadores normalizaram isso. Se normalizaram isso, é que sentiam que era sustentável. Igualmente, nós assistimos na cidade de Xaixai o chapa a 15 meticais. Mesmo para as distâncias mais longínquas, as pessoas pagaram sempre 15 meticais. Só pagou 20 meticais aquele que não tivesse dinheiro trocado. Isso mostra o quê? Mostra que eles não pediam, não havia negociação para alguém entrar no chapa. Entravam 15 meticais, estava tudo normalizado. Significa isso que sentiam os transportadores, os empresários que estão a operar naquela área, sentiam isso sustentável. Entretanto, faz sentido hoje incrementar o custo, neste caso, de chapa, nessa ordem de 46%, mas baseados nos 15 meticais para o caso de Xaixai, baseados igualmente nos 350 meticais para o caso de Xaixai, Maputo, vai perceber que nós estaríamos a pagar neste momento 500 meticais e não 700 meticais como está a vigorar, como ditam os pressários, neste caso nas tabelas que estão sendo mandados ou sendo exibidos pelas associações dos transportes ou dos transportadores. Entretanto, é preciso deixar claro que há também aqui uma forma de sugar o bolso do cidadão. Olha, homem, lobo do outro homem. Isso aí tem que ficar claro. Não vai fazer sentido nenhum que alguém que pagava 350 meticais, ou seja, 500 meticais, tenha que passar a pagar 700 meticais no chapa. Essa subida é exagerada. É exagerada. O custo de transporte
está tão estrondoso, subiu acima até desses 46%. Então, que padrão é que foi usado? Precisam as associações dos transportadores nos apresentar esta fórmula, ou seja, o padrão, neste caso aplicado para poder se definir esses preços. Mas o governo também pode ser cúmplice em algum momento. Onde é que o governo entra nisto? Não quero muito concordar que um governo organizado, com políticas justas, vai permitir que o cidadão que lhe confiou um mandato tenha que sofrer a ser sugado o seu bolso pelo transportador sem justa causa, porque pronto, pretende viajar. Então, terá de ficar claro que aqueles que operam nesta área dos transportes, os grandes empresários que detêm de meios de transportes para semicoletivos e tudo mais, a parte deles pertence a este governo. Entretanto, eles se fazem de despercebidos, como se não tivessem ouvido o grito popular Para faturar mais. para poderem faturar. Entretanto, este povo não basta o imposto que paga para comprar carros de luxo, alimentar aqueles, pagar luz das casas daqueles e dar até subsídio de férias àqueles ali passearem, beberem, namorarem através dos impostos que o povo paga. É bastante preocupante. Olha, Doutor Almeida, tem uma questão aqui do Hermelino Francisco, né? Tem outros comentários. Depois vamos ler outros comentários, mas tenho aqui uma questão muito pontual. Docente, será que aquilo que o presidente Chapo diz que todos os moçambicanos devem ter mais chaves nas nossas casas está correto? É o Hermelino, é isso? Hermelino Francisco. Hermelino Francisco. Eu não estou a perceber o que é que está a caracterizar este nosso país. Nos últimos dias, tu vais perceber que os últimos mandatos, cada presidente apareceu com a sua máxima. Entretanto, nós temos mais um presidente que ainda não havia acatado a moda. Entretanto, ele já está engrenando. Ele já está engrenando, está a mandar pessoas a terem que tirar os pavês e fazer o que mesmo? E fazer canteiros. Olha, a minha questão, quando o povo que paga o imposto que dá vida à Ponta Vermelha, onde o presidente da República vive, porque todo aquele luxo que caracteriza a Ponta Vermelha, não nos enganemos, somos nós moçambicanos que estamos a garantir aquilo através dos nossos impostos. Nós é que estamos a criar condições com que aquilo haja. A minha questão de fundo ao presidente da República é: que tal o pavê da Ponta Vermelha? Será que já foi removido? O pavê da Ponta Vermelha, será que já foi removido? Por que é que eu vou remover o pavê da minha casa, se bem que tenho o pavê espaço já pavimentado? Não faz sentido que se comece da Ponta Vermelha e depois vamos seguir um exemplo. Olha, o exemplo é a melhor forma de ensinar a fazer as pessoas. Não basta trazer palavras, vamos fazer isto. O Hermelino Francisco, o presidente, desta vez, tocou aonde não devia tocar. Aquilo é mexer em feridas muito novas que os cidadãos moçambicanos têm. Olha, mesmo aqueles que até têm espaço, uma porção de terra para poder fazer prática de agricultura, vais perceber que não estão a praticar nos últimos dias por conta dessas intempéries que tomaram conta do país e ainda nessas inundações que tomaram conta do país. Há um culpado, um grande culpado, o presidente Guebuza. Quando ele havia deixado um dossiê, neste caso, para a construção da barragem de Mapai, que nos ajudaria muito a evitar estas situações todas que foram caracterizando o país nos últimos dias. Quando é que Guebuza saiu da presidência? Quantos presidentes vieram depois de Guebuza? Até hoje, nós continuamos vulneráveis
a estas cheias cíclicas. Então, significa nem espaço mesmo para quem detém de porção de terra para a prática da agricultura, não tem neste momento, porque as cheias estão caracterizando aqueles locais. Então já pior nas nossas casas, algumas pessoas ainda não retomaram as suas residências para ter a sua vida normal. Entretanto, o presidente nos insultou muito. Prontos, olha, não sabemos, nós não temos dinheiro para responder a alguns casos no tribunal, mas não vamos deixar de dizer que alguma coisa não... Não tenho advogado. Não tenho advogado, isso tem que ficar claro. É muito difícil arrumar um advogado em Moçambique, você tem que ter um bolso que manda chover devidamente. Entretanto, não é com isso que nós vamos deixar de dizer, não é o facto de não termos advogado que não vamos referir que o presidente meteu muita água, como se diz na gíria pública. Muito interessante que esse argumento que traz aqui o doutor Nídio Chave. Bom, disse muito bem que o país está mergulhado no fundo do poço. A questão é, Demítrio, quem colocou Moçambique no fundo do poço? Quem? São duas, né? Deve tirar Moçambique no fundo do poço. Costa, as suas questões são interessantes, mas provocativas em algum momento. É preciso chamar as coisas pelos próprios nomes. Essa não é questão que Costa tenha de fazer. Eu acredito que Costa tem conhecimento de quem afunda este país. Costa, os que estão a afundar este país, o ar que respiram é muito diferente do ar que tu respiras. São aqueles ali. São aqueles ali. Olha, eles se incomodam de me ver só a andar a pear. Eles não têm vontade de me ver. São aqueles ali que andam a monitorar a vida das pessoas, a entregar armas às pessoas. Vão lá matar fulano porque falou isto, disse aquilo. São eles, não há outros. O que vai perceber, o nosso governo, nós já dissemos que é um governo que não se preocupa com os problemas do povo. Entretanto, não vamos referir que não se preocupa com os problemas do povo e depois termos medo de dizer que é o mesmo que está a afundar o país. Meu irmão, se você pretende um país organizado, tem que investir, primeiro, na educação, garantir a qualidade dessa educação que, como governo, proporcionas. A questão que hoje se coloca é isto que nós estamos a assistir neste Moçambique? Infelizmente, não. Não estamos a assistir isso. É fantochada de educação que nós temos aqui em Moçambique. Você precisa garantir uma saúde de qualidade. O sistema de saúde nosso é um problema daqueles, é um caos. Hoje, quando você vai ao hospital, olha, já não se tem um mínimo de respeito com o doente. Alguém que está sentindo dores, involuntariamente ninguém causa dores para si mesmo. As pessoas estão lá no leito hospitalar. Mas o próprio médico não tem luva para poder atender o cliente. Não há medicamentos no hospital. Vários suplementos para que o paciente seja atendido. Precisa estar alguém a correr de um lado para o outro para as farmácias privadas, com custos muito elevados para poder abastecer o hospital. Afinal de contas, o imposto com que nós construímos os hospitais só serve para construir os hospitais, não apetrechar os mesmos. Alguma coisa não está bem. Os funcionários públicos são descontados muito dinheiro nos seus salários. Em nome disto tudo que está a caracterizar a nossa sociedade, em nome de construção das instituições, em nome de dar vida às instituições moçambicanas, infelizmente, nós não estamos a ver isso a correr da melhor forma. Então, terá que perceber... Quem deve tirar Moçambique desse abismo?
Moçambique, para sair do abismo, não custa muita coisa. Basta a consciência dos próprios moçambicanos. Há uma máxima em Xangana. Em segura ali um gueto segundo tu ano com mamãe não é. Mamãe não é não. Então, mundo grita pela sua própria defesa. Mamãe não é não. Onde é que já viu, Costa, uma mãe que deixa os filhos à deriva? Nenhuma mãe deixa os filhos à deriva. Se uma mãe vai deixar filhos à deriva, disse Xiunguki. Daí que eu digo, ao Suana vou nem mamãe no Kangalco. Igualmente, ao Suana vou nem fumo wagunguka. Ao fumo wagunguki. Entretanto, os moçambicanos precisam tomar coragem. Os moçambicanos precisam mudar o sistema político governativo que nós temos neste país. Enquanto nós continuarmos a aplaudir para este governo, então nós somos cúmplices. Os culpados são aqueles que legitimaram este governo e que tivessem mais um mandato. Quem não viu que foi forçosamente que se arrancou o poder, porque é aquela máxima que politicamente se diz, olha, a vitória não se negocia, arranca-se. O poder arranca-se. Então, as pessoas arrancaram o poder, razão pela qual hoje estamos a assistir a essas falcatruas todas, e os moçambicanos estão muito relaxados. Então, enquanto os moçambicanos continuarem relaxados, aqueles ali, sinceramente, continuarão a fazer das suas, a enriquecer as suas vidas, as suas contas recheadas de dinheiro do povo. Isso é lamentável. E o custo de vida do povo, como é que estará? O custo de vida do povo, não num tempo futuro, estamos a falar do presente. O povo moçambicano já está a sofrer. Gosta. Quando alguém... Enquanto o povo não consegue mudar o sistema político, as políticas, qual a estratégia, olhando para aquilo que é a realidade atual? O aumento do combustível que proporciona o aumento do transporte, da tarifa de transporte, consequentemente, o aumento dos produtos. Daqui a pouco será, ou se calhar já começou, né? A subida dos preços. Não deve haver, não deve haver. Também vai. Como é que o moçambicano vai se virar nessa situação? Não deve haver uma sombra de dúvida com relação a esse aspecto, porque há uma componente subsidiária de que o governo anunciava a quando da subida do custo, neste caso da subida do preço do combustível. Referiam que iam subsidiar os transportadores. A questão... Legalizar. Exatamente. A questão que se coloca quando tem que acontecer esta medida é: será que os moçambicanos o que querem na vida é somente apanhar chapa, viajar para de um ponto para o outro? Não é apenas isso. Os moçambicanos precisam também de comer. E esta comida que os moçambicanos degustam dela é uma comida que é transportada pelos caminhões. Esses caminhões precisam deste combustível. Entretanto, fica claro que quando o combustível tiver sofrido algum incremento, igualmente está-se a subsidiar, neste caso, os transportadores públicos, e depois não se subsidiar quem vai transportar as comidas, sentindo o sufoco no seu bolso, terá que incrementar o preço do arroz, vai incrementar o preço do feijão, do amendoim, do peixe, que são produtos básicos para que uma família possa suster-se. Entretanto, precisamos deixar claro que era uma burla, uma grande burla mesmo, quando o governo diz que não, vamos subsidiar os transportadores. Olha, por que o governo não fala de subsidiar as gasolineiras? Onde sabe que
Aí todo sai mundo beneficiado. sai beneficiado. Então, aquele é aquele papo de fazer-te dormir, costas, aliás, palmadinhas nas costas, para que você não tenha nenhuma preocupação, mas no fim vai perceber que não, a coisa não está boa, a coisa não é melhor, a vida dos moçambicanos será a muito ideia era, difícil. ok, a maior parte dos moçambicanos não tem mindset, então com essa estratégia ninguém vai perceber. Mas engana-se quem pensa que os moçambicanos não têm mindset. Não, olhando para aquilo que é a qualidade do próprio ensino. Talvez. Se é propositado. Olha, quando dizem o seu ensino, nós te submetemos a um determinado processo de ensino, é este e aquele. Você não deve saber ler, você não deve saber escrever. É mesmo que dizer, não tenha capacidade para nos questionar sobre as nossas falcatruas que vamos cometendo. Entretanto, você fica com os olhos fechados. Entretanto, isso, na verdade, podemos confirmar com clareza que não. Eles têm o entendimento de que os moçambicanos não têm esta leitura, mas os moçambicanos estão a desenvolver muito também com o uso das redes sociais, porque estão a acontecer o que está a caracterizar o mundo fora, onde algumas pessoas nem precisam ir à escola para poder desenvolver a sua mentalidade, o seu psíquico. Olha, aqui perto, na África do Sul, eu gosto muito do povo sul-africano, só não gosto daquela mania deles de, quando entendem, começam a correr com os outros irmãos. Ataques xenófobos. Parece que não são todos, algumas uma parte. Entretanto, aqueles, não interessa se alguém passou da escola, não passou da escola, eles estão conscientes da cidadania. Eles sabem dizer por que são cidadãos. Eles sabem dizer até onde você lhe faltou respeito, onde você está a violar aquilo que é a lei. Infelizmente, aqui em Moçambique, você vê até um doutor a lamber botas, vê até um doutor a ser pisado, não consegue gritar, não consegue dizer que, senhor, está-me a pisar e isso não é justo. Lamentavelmente, esta prática tomou conta de muitos. E quando isso acontece, nós, vale a pena dizermos que é isso que o governo moçambicano tem a consciência de que todo o povo moçambicano é, mas hoje em dia, não todo o povo moçambicano é isso. O povo moçambicano só lhe falta um pouquinho de alguma coisa chamada coragem. Esta coragem, no dia que os moçambicanos foram a tomar, porque já experimentaram num passado recente, só que não puderam chegar lá. Vai concordar comigo se eu disser, olha, falta apenas uma gota para o copo. Então, é mesmo nesse contexto. Os moçambicanos vão reverter estes cenários, só que somos lentos. Somos lentos e há quem neste momento ao ouvir que os moçambicanos poderão dar uma volta por cima, o entendimento é de que há quem está a incitar a violência, estamos a chamar pelas manifestações, mas na verdade não estamos a chamar por nenhuma manifestação. Não é nossa preocupação ver o país a ser recuado, mas sim é nossa preocupação ver o país a melhorar a cada dia. Exatamente, doutora Mendes, o tempo corre muito rápido aqui, já estamos a 60 minutos a conversar, é muito bom conversar com Vossa Excelência aqui, mas considerações finais, 1 minuto só de considerações finais, o tempo já. Bom, Coxa, o que em jeito de considerações finais eu queria trazer é apelar, aliás, os do direito, em particular o próprio governo. Nós sabemos de antemão que a área dos transportes
É uma área bastante complexa, há muitas dificuldades nisto que é a coisa de transportes públicos. Sabemos de antemão que a nível de toda a África, se não até de todo o mundo, são poucos os países que conseguiram responder cabalmente, ou seja, a 100% definitivamente o problema de transportes. Há problemas muito sérios, mas é preciso que um governo tente fazer alguma magia, tente se esforçar um pouco mais no sentido de garantir com que o povo não sofra mais dos problemas de transporte. Se o governo tivesse implementado o que os outros governos em outros países implementaram, neste caso o sistema de metro, de BRT, acredita, nós não estaríamos a passar estas situações lamentosas que hoje estamos a viver. Nós até poderíamos passar no metro, poderíamos passar no BRT ou em diferentes tipos de ônibus, mas sem pagar a passagem. Nesse momento, o governo nem precisaria de aplicar custos adicionais para subsidiar a qualquer que seja transportador, nem qualquer tipo de ação. Olha, um país muito pequeno, entre Alemanha, Bélgica, França, refiro-me ao Luxemburgo. O Luxemburgo é um país onde a passagem das pessoas de um ponto para o outro dentro daquele país, os moradores, turistas, é for free, maala. Mas isso tem muito a ver com o fato de um governo ser justo. Se você vai ter um governo que não é justo, esquece, nada vai acontecer. Então, chama atenção ao governo do dia, neste caso o governo da Frelimo, que use dos recursos que Moçambique tem para poder fazer valer esta que é a área bastante complexa dos transportes, porque ninguém não reconhece isso. Esta área é bastante complexa, mas o governo precisa fazer muito. O governo precisa converter os ganhos que tem a partir destes recursos que o país tem, que são recursos que só alimentam bolsos individuais e dos outros foresteiriços que, neste caso, associam-se aos nossos governantes para poderem sugar aquilo que é bem nosso. Entretanto, precisam de fazer alguma coisa pelos transportes. Olha, você vê a zona metropolitana do Grande Maputo, na condição em que está ainda numa grande batalha de um semicoletivo. Sinceramente. Então, são estes problemas que estão a caracterizar Moçambique. Entretanto, o governo deste país precisa de fazer alguma coisa e precisa igualmente fiscalizar devidamente estas listas ou tabelas que vão aí, algumas até nem tem carimbo, não tem assinatura de ninguém, só estão a dizer local X para local Z custa tanto a passagem. Olha, isso é demasiado, os moçambicanos um dia vão se levantar contra este tipo de atitude. Hoje há pessoas que fecharam suas bancas, há pessoas que não estão a ir às suas machambas porque não conseguem o mínimo para poder apanhar chapa. 50 meticais para circular dentro da cidade de Xai não faz sentido, é um grande absurdo. 40 meticais, 35 meticais para ir a Xunguene. Olha, o que é isso? Não faz sentido. Se anteriormente com 20 meticais de Xai para Xunguene era aceite, o que é que hoje está a fazer com que o incremento seja de 100%, 40 meticais? É preciso que se pense também naqueles que são os problemas do povo. Entretanto, o governo precisa regular devidamente isto, precisa sentar com as transportadoras, precisa sentar com as associações dos transportadores, no sentido de regular esta coisa de transportes, porque beijinhos, nós estamos cansados. Mício Muxá. Muito obrigado. Saudar a todos que nos acompanharam e dizer, continuem a seguir a página do Masnon Podcast, aquela que é
a grande primeiríssima, o grande primeiríssimo podcast na cidade de Xaixai, a conectar-nos com o mundo, a conectar-nos com Moçambique. Continue nos servindo ao Mais Não Podcast. Muito bem. Agora, eu geralmente não preparo os meus convidados, não é? Mas sempre faço essa questão no fim. É. Quem tu desejas ver aqui nas próximas edições do Mais Não Podcast, sentado aí nessa cadeira? Grande desafio esse, Sr. Costa. Em algum momento, há aquelas situações em que desejamos com que alguém esteja sentado aqui e essa pessoa também não tem o mesmo desejo. Mas pronto, vontade é vontade. Exato. Há uma figura que muito gosto de vê-la a intervir em torno dos problemas de uma determinada classe profissional em Moçambique. Refiro-me a um dos rostos daquela que é a grande associação que luta pela causa dos professores, a ANAPR, Associação Nacional dos Professores, na pessoa do Marco Calixto Mulima. Por favor, faça convite. Marcos está aí. Calixto Sua Mulima. câmera aí. Olha aí. Senhor Marcos Calixto Mulima, você é o próximo convidado para a próxima edição do Mais Non Podcast. Queremos ouvir muito a partir de si, sobretudo dos estudos do Mais Non Podcast. Carimambo, Emílio Muxá, foi um prazer estar consigo aqui mais uma vez, né? Nessa eloquência. Na verdade, 60 minutos são poucos para conversar com este homem aqui, né? Já estamos há 1h07 a conversar e é muito bom ouvi-lo, né? E ele ainda tem mais para partilhar aqui, mas o tempo já corre-nos e daqui a pouco temos o podcast João 8:32. O nosso convidado já se encontra aqui nos nossos estúdios e queremos agradecer a todos vocês que puderam assistir, acompanhar aqui nas nossas plataformas. Muito obrigado ao Hermelindo Francisco que nos escreve no Facebook. Boa tarde, a Mais Não Serve. Sheila Elisa Costa Malate, muito obrigado pela audiência, Sheila. Ela que vai ser MC no sábado, estaremos em Maputo a fazer uma cobertura de uma festa de graduação. Ela é MC, diz ligada a partir de Maputo. Estaremos aí em Maputo aí, Sheila. Emílio Nhamiro, o charado, o meu convidado aqui, desligado. Realmente esperamos dias super difíceis, onde a miséria tomará conta da vida do pobre moçambicano. Uau, está aí a lamentar o homem. Temos também, já havíamos lido essa questão do Hermelindo, não é? Sobre essa situação, que depois o meu convidado fez um comentário aqui. Sheila volta e diz jogo de confissões, não é? Nhonguistas. O povo moçambicano foi submetido à pobreza absoluta, pois não faz sentido muita terra rica, não é? Muita Exato. terra rica em minérios, etc. Triste realidade do povo moçambicano, não é? Mas aí eu Costa. Exemplo, se por acaso em casa de um moçambicano aparecer planta de cannabis, este indivíduo pode ir preso. Mas se tiver um minério, é do governo. E o indivíduo será tirado daquela terra para o benefício do governo. Mesmo supostas viaturas entregues não serviram para o povo,
mas sim empresas privadas. A Sheila também a entregar aqui. Mas aí nós estamos a São encontrar cenas, moçambicanos tristes realidades. conscientes. Deus estende a sua mão ao povo moçambicano. Muito calma, Sheila. Permita-me desejar feliz aniversário ao Mano Aston. Bênção e Deus continue tomando o controle da sua vida. Um feliz aniversário aí para o meu compositor. O Aston é um dos compositores aqui. Havíamos esquecido onde completou anos, né? Que Deus abençoe. Emilton Langa, assistindo a partir de Ile, Zambésia. Um forte abraço, um abraço aí para os nossos irmãos da província da Zambésia. Não é? Muito canimamba a todos vocês que acompanharam a edição de hoje. Vamos fechar por aqui, com promessas de voltarmos na quinta-feira com mais um tema super interessante. Continue compartilhando, comentando, dando gosto, não é? Convidando pessoas também para seguirem-nos no Facebook, o YouTube, Instagram e também TikTok, Mais Non Service. Lembrando que daqui a pouco temos o Mais Non Podcast, quando forem 18 horas, só temos 4 minutos. Por favor, então, não saia daí. Daqui a pouco, Mais Non Podcast, João 8:32, para falarmos do rei Salomão aí. Muita sabedoria. Não perca, daqui a pouco. Canimamos.